Olá, me chamo Thalia TLT28 e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Bicho de Sete Cabeças. Gente, antes de eu começar a falar, O Bicho de Sete Cabeças é um filme brasileiro e o ator principal é o Rodrigo Santoro. Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Ele ficou mais conhecido por conta do TikTok, mas mesmo assim, quando um filme estoura no TikTok, fica tipo insuportável. Sabe, de tanto que ele é recomendado. Tipo, aquele filme da Regina Casé, ele explodiu no TikTok. Teve uma época que só se falava dele. E eu ainda não assisti, mas pretendo assistir. E já o Bicho de Sete Cabeças, ele deu uma explodidinha, mas não tanto quanto. E tipo assim, é um filme muito bom, sabe? Se você nunca assistiu, assista, que ele é muito bom. O filme se passa em 1970, aqui no Brasil. Mostra Neto, que é o Rodrigo Santoro, ele é um jovem, um adolescente, normal. Ele tinha alguns amigos, ele saía de casa sem avisar, mas assim, normal, sabe? Ele era um adolescente comum, normalzinho. Até que um dia uma amiga dele ofereceu para ele um beck de cigarro. Ele não aceitou e colocou dentro da blusa. Só isso. Mas a relação dele com o pai dele, com a mãe dele, era estranha. Pois ele não avisava para onde que ele ia, sabe? Não ouvia comunicação. Mas o pai dele era bem chato. E com isso, o pai dele vê o beck na roupa dele e, em vez dele, sei lá, conversar com o filho para saber o que tá acontecendo, se realmente tá acontecendo algo, não. Sem avisar o neto, ele coloca o neto no manicômio. Que relação saudável. E o manicômio, naquela época, como muitos já sabem, e como eu trouxe em Garota Interrompida, que também se passa antigamente, e também é baseado em fatos reais, que esse filme também é baseado em fatos reais, o neto é internado lá, não examinam ele para ver se ele já tinha usado droga ou não, e taca remédio nele. Aí ele fica no meio de tantas pessoas loucas ali, sendo que ele não é um viciado. Lá dentro do manicômio, ele acaba conhecendo um rapaz que ele vê que tá são ainda, porque tem vários que não conseguem nem falar. Tem outros homens que ficam, tipo, largados, pelados lá, sabe? Tem uns que não conseguem mais falar, tem outros que só ficam quietos, assim, e tem um rapaz que parece estar são. Ele conversa com o rapaz, e o rapaz internado no manicômio por causa de pico, né, que ele injetava a super heroína, a Mulher Maravilha, né? Aí o Neto pergunta, tá, quanto tempo você tá aqui? Ele, há 6 meses. O Neto fala, não, você tá doido, não vou ficar aqui por 6 meses, nem a pau. Mas, gente, os remédios que dão pra ele dá fome. E o Neto, ele não era uma pessoa muito magra, mas ele também não era muito forte, sabe? E por conta disso, ele vai comer mais. E com isso vai dar um aspecto que ele está mais saudável para a família dele. E ele só pode ver a família dele depois de 15 dias internados. E nesses 15 dias ele engordou. Não muito, mas engordou. Deu para ver uma diferença. Os pais dele não acreditam nele de jeito nenhum, por causa que o médico fala para os pais que ele vai começar a inventar que a gente trata ele mal aqui, sabe? Mas não ligam para isso, sabe? Ele tenta de todo jeito conversar com a mãe dele, com a irmã dele. Nossa, essa irmã dele, ela aparece pouquíssimo no filme, mas eu fiquei com tanta raiva dela, porque tentam dar uma ajeitada nele para ver os pais. Botam uma roupa normal nele, sabe? Tentam deixar ele bonitinho para ver os pais. E tipo assim, dá pra ver que ele não tá bem. Tá tipo desesperado conversando com a mãe dele para tirar ele de lá e levam o local onde ele conversa com o pai, a mãe e a irmã é num lugar bonito. Não é lá dentro onde que as pessoas ficam largadas, peladas lá. Não. É tipo num lugar bonito, numa praça. Aí a irmã fica tipo, ai, nossa, até eu queria estar aqui, olha só que lugar bonito é aqui. Aí o Neto fala, então fica aqui você. Aí o pai já fica, ela não é uma viciada. Sendo que o Neto não é um viciado. Um dia ele conversa com um senhor de lá, e o senhor aconselha ele, dá uma touca pra ele e fala que é preciso fingir lá. Você tem que fingir louco mesmo sendo louco. Tem que fingir ser poeta, mesmo sendo poeta, porque ele falou assim, um médico nunca me falou que alguém pode ficar louco sem comer, mas se você ficar sem comer, você fica nervoso, você fala que você não fica louco sem perder sua família, mas você pode ficar triste, perder o amor da sua vida pode fazer você enlouquecer. E gente, essa cena do discurso é tão boa, eu vou ver se eu consigo achar o texto ou a cena, e vou colocar aqui pra vocês, porque ela é muito boa e muito forte.
agasalhar aqui. É preciso fingir. Quem é que não finge nesse mundo? Quem? É preciso dizer que está bem disposto, é preciso dizer que não está com fome, é preciso dizer que não está com dor de dente, é preciso dizer que não está com medo. Senão não dá, não dá. Nenhum médico jamais me disse que a fome e a pobreza pode levar ao distúrbio mental. Mas quem não come fica nervoso. Quem não come vê seus parentes sem comer pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Uma morte na família. O abandono do grande amor. A gente até precisa fingir que é louco sendo louco. Fingir que é poeta sendo poeta. Eu ainda não sei como eu não chorei assistindo esse filme. Porque esse filme é muito forte. Não é pra qualquer um esse filme. Ensina muito. Tipo, ele foi o primeiro trabalho do Rodrigo Santoro e ele amassou muito. Então, com o passar do tempo, após esse lindo conselho, o Neto tenta não entrar em confusão, sabe? Ele tenta ficar na linha. Mas um dia tem uma briga no refeitório e a porta da cozinha fica aberta. Então o Neto decide fugir. Mas assim, quando ele passa pela porta da cozinha e vai para o lado de fora, o cozinheiro vê ele. Gente, eu nunca torci tanto para alguém fugir de um lugar. Ele corria, mas os médicos tudo indo atrás dele. E conseguiram pegar ele. Gente, essa cena também é outra cena muito boa do Rodrigo Santoro. Ele é um ótimo ator. E aí, ele é pego. Mas você pensa, tá, o que vão fazer com ele? Como se passa antigamente o filme, ainda não existia a lei de tentar humanizar as pessoas no manicômio, que hoje em dia nem se fala mais manicômio. Agora eu esqueci o termo, eu vou pôr na tela, tá? Né, esse termo não é pejorativo até hoje em dia, porque carrega algo totalmente diferente que deveria ser hoje em dia, né? Que dizem que é mais humanizado o tratamento. Eu espero que seja minoria, pelo menos, que não aconteçam mais coisas parecidas com o que o Neto, que aconteceu com ele. Ele é pego e decidem dar choque no cérebro dele. A partir daí, o Neto, como ele não tinha nada, né? Ele era só uma pessoa que tinha que tomar calmante lá no manicômio. Após ele ter o choque, ele chora muito, fica desesperado. E após isso, o pai vai visitar ele e ele fala pro pai, me tira daqui agora. Mas após disso ele nunca voltou a ser o normal que ele era antes. Ele ficou apático praticamente. Tipo, ele ficou mal. Ele decide sair da escola e ele decide arranjar um trabalho que a mãe dele tava falando pra ele. E ele encontra uma moça que ele conheceu antes de ir no manicômio, de ficar internado. Só que ela não dá bola pra ele porque ela tá em outro relacionamento já. Aí tá, ele tá tentando vender um produto por um cara, né? Ele tá de terno, gravata e tudo. E ele não consegue mais ouvir o que o cara tá falando, porque ele só consegue escutar o barulho do choque eletrocutando o cérebro dele. Aí, tipo, ele meio que larga de mão e decide ir pra uma festa. Aí o pai dele acha ele e interna ele em outro manicômio. Nesse outro manicômio, ele tenta ser que nem o outro rapaz do outro manicômio, que ele era mais descolado, ele desenvolvia mais, que ele foi internado por causa de pico. Ele, tipo, quase manda ali no local. Tem um outro paciente que gosta muito do Neto. Aí ele fica pedindo as coisas pra esse paciente, tipo, esse paciente é bem amigo do Neto, viu que outro paciente estava com revista. E o Neto pediu essa revista pra ele, falou assim, ó, pega aquela revista pra mim. Como ele tomou da mão do outro paciente, eles começaram a brigar, aí o Neto segurou o paciente que era mais amigo dele. Só que daí, o enfermeiro, em vez de separar a briga calmamente, como um ser humano, não. Ele pega o outro paciente e joga ele no chão. E ele acaba tendo um traumatismo craniano. O outro enfermeiro fala pra ele maneirar que, não tem como, né? Um traumatismo craniano. E ele fala assim, são coisas que podem acontecer no nosso trabalho. É impressionante um negócio desse. Aí o enfermeiro fala assim, o Neto falou que se pegou pesado.
E o Neto tá bem melhor hoje em dia. O Neto, ele, nesse momento do filme, ele para de tomar os medicamentos. Ele esconde dentro da língua e depois, tipo, debaixo da língua e joga fora. Só que daí esse enfermeiro viu isso. E decide fazer o Neto tomar à força o medicamento na agulha e trancar o Neto num quarto escuro, como se fosse uma prisão. E deixa ele lá por horas, horas. O Neto acaba fazendo xixi na calça. Ele fica todo sujo. E depois ele é liberado pra tomar banho, assim, destruído. Mas depois de muito tempo de ele ter ficado lá. Após isso, o Neto meio que se revoltou e acordou de noite. Ele e o outro paciente, colega dele, decide tacar fogo nas agulhas, nas seringas. Tipo, eles pegam um remédio, fazem assim numa enfermeira que ficava lá de noite e taca fogo em tudo. Só que no dia seguinte de manhã, a enfermeira contou quem que fez aquilo. Ele não tomaram nada dele que ele tinha pegado. Ele tava com uma caixa de fósforo. Mas antes de ele ser levado, ele tinha feito uma carta pro pai dele. Que antes de terem descoberto que quem tinha tacado fogo nas coisas. Ele escreveu uma carta pro pai dele. Que o pai era dia de visita. Ele nem quis ficar na visita, só entregou a carta e saiu. E na carta ele fala que nunca vai esquecer o que o pai fez com ele. Ela é muito bonita e forte, porque assim, em momento algum, o pai do Neto tenta conversar com ele. Em momento algum ele tenta ouvir, não, filho, o que aconteceu lá? Não, nada disso acontece. É apenas, descobri isso e não vou nem perguntar o que tá acontecendo e já vou colocar ele lá. Isso que é importante, os filhos conversando com os pais e os pais conversando com os filhos. Porque não adianta nada, só o adolescente tenta conversar com o pai ou a criança e o pai não ouvir. É preciso ter uma troca de conversa. O filme é bem rapidinho, só tem 1h20, então vale muito a pena ver. Aí, a partir daí, que o pai do Neto lê a carta, né, do lado de fora, o Neto é pego, né, por ter feito aquilo de ter queimado as seringas e as agulhas, e ele é preso na sala do quarto escuro. Só que, como não revistaram ele nem nada, ele tinha fósforo com ele. E ele taca fogo no local onde que ele tá. Aí, o paciente amigo dele vai até lá e vê fumaça saindo de lá de dentro e ficou, meu Deus, preciso chamar alguém. E ele chama um enfermeiro que não gosta do Neto. Aí o enfermeiro falou assim, se ele quer se matar, que ele se mate. Cara, é impressionante o negócio desse. Depois de um tempo, quando tava muita fumaça lá dentro, chegaram os outros enfermeiros e abriram lá. Graças a Deus ele estava vivo e o pai tira ele do manicômio. No final do filme mostra o Neto sentado na calçada do lado do pai e o pai chorando muito, muito, muito mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, esse filme é baseado em fatos reais e baseado em um livro que hoje em dia, quer dizer, pelo menos na época do filme, posso pesquisar para na hora da edição e colocar aqui também a pessoa que viveu isso, ela virou uma ativista sobre os direitos humanos e tal, para poder mudar o jeito como era, né, lá dentro das coisas, porque assim, a gente sabe que é verdade isso. Tem muitos filmes, muitas histórias do que acontece, que já aconteceu. Eu espero muito que nunca mais ocorra algo parecido com isso em manicômio, que é muito horrível. Que tratem as pessoas como humanas, como indivíduos com vida. Garota Interrompida é um filme também que se passa num manicômio, com a Winona Ryder, e assim, ele é bem conhecido esse filme. E assim, não querendo comparar um filme com outro, mas é meio parecido e os dois filmes são muito bons. E me entristece saber que Garota Interrompida é bem mais conhecido que O Bicho de Sete Cabeças, sendo que O Bicho de Sete Cabeças é tão bom quanto. E tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. E o filme é bom, muito bom, é um filmaço, sabe? Eu, depois do que aconteceu com Ainda Estou Aqui, ganhou um Oscar, teve toda essa comoção pelo Oscar e tal, não que o Oscar signifique alguma coisa pro cinema brasileiro, né? Dá visibilidade, dá, mas por conta disso, algumas pessoas começaram a consumir mais filmes brasileiros. E realmente tem filmes muito bons no cinema brasileiro.
é que geralmente as pessoas olham a superfície. Tem muitos diretores, cineastas brasileiros que são bons. E a gente deveria assistir para ver a cultura do nosso país. E eu gosto de cinema em geral. Tanto faz se for brasileiro, internacional, se for da China, da Coreia, dos Estados Unidos, do Canadá, tanto faz. É filme, eu vou assistir porque eu gosto de filme. E me entristece saber que tem gente que perde de assistir filme só porque ele é brasileiro. É algo assim inacreditável. E eu não achei nenhum vídeo recente aqui no YouTube. Então, essa review aqui no canal, basicamente foi eu, sabe? Eu não achei nada praticamente falando desse filme. Eu só vi edit no TikTok e acabou. As únicas reviews que tem desse filme, resenha, crítica, tipo, de 6 anos pra trás. No do Letterboxd não tem muitas, mas tem bastante lá. Mas sabe, é muito paia não ter uma coisa recente, sabe, falando sobre o filme, e um filme muito bom, sabe? A atuação do Rodrigo Santoro e ser o primeiro trabalho dele é, tipo, algo fenomenal. Eu vi vídeo falando que quando ele assiste esse filme, ele sente de novo ele atuando, que tem uma cena que o pai dele pega, assim, nele, e ele tem esse piercing aqui no filme. Não é piercing de verdade, é da cenográfica, e ele falou que quando o ator apertou ele realmente sentiu a dor, então, sabe, ele sentia aquilo que o personagem estava sentindo, e toda vez quando ele via o filme, ele sentia de novo. É muito paia que os próprios brasileiros não tentam ver filmes brasileiros. Deve ter filme ruim, com certeza. Os Estados Unidos produz um monte de filme ruim por ano e não tem ninguém reclamando. Mas também tem filme bom, sabe? É isso. Por favor, valorizem o cinema brasileiro, assistam o Bicho de Sete Cabeças e se inscrevam aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. É isso. Tchau!